Oi pessoal, meu nome é Felipe Magalhães, eu sou farmacêutico, sou pesquisador e eu vim aqui para falar para vocês um pouco sobre essa nova vacina contra a Covid-19 que está surgindo, que são vacinas chamadas de genéticas, vacinas de RNA, vacinas de DNA, que algumas fake news estão aparecendo por aí dizendo que essas vacinas podem causar algumas doenças ou que essas vacinas elas podem modificar o seu DNA. Eu vou tentar explicar de uma maneira bem simples, fazendo comparações bem simplórias mesmo, para que vocês entendam. E também compartilhem esse vídeo para que as pessoas elas comecem a compreender isso, tá bom? Então vamos lá. Primeiro de tudo, o que é a vacina? A vacina é um treinamento para o nosso corpo saber combater um possível patógeno, um possível micro-organismo que vai entrar em contato conosco e que pode vir a causar doença. Como é que o nosso corpo ele acaba sendo treinado? Primeiro ele tem que reconhecer, ele tem que conhecer aquele vírus, ele tem que conhecer aquela bactéria que está entrando em contato para que ele rapidamente formule uma resposta, que é o nosso sistema imunológico, e ela combata aquele agente patogênico. Então esse é o primeiro ponto, a gente precisa ensinar o corpo. E como é que a gente ensina o corpo a conhecer alguém? Vendo aquela pessoa. Então ela precisa reconhecer aquele micro-organismo para que, quando ele entrar de verdade no nosso corpo, a gente já tenha as defesas prontas e treinadas. Esse é o primeiro ponto, tá? Então, o que acontece? Nas vacinas, as muitas que a gente conhece, a gente pega partes daquele vírus ou partes daquela bactéria, injeta no corpo para que a gente reconheça, para que o corpo reconheça aquele vírus ou aquela bactéria. Então, por exemplo, se a gente for fazer uma comparação, eu posso dizer que para que eu reconheça uma determinada pessoa, se ela tiver um olhar muito marcante, basta que eu mostre a foto do olhar daquela pessoa para várias outras, para quando elas visualizarem aquela pessoa pessoalmente, elas consigam reconhecer mesmo tendo visto só os olhos. Então, com as vacinas, a gente faz mais ou menos a mesma coisa. A gente pega uma parte do vírus ou uma parte da bactéria e mostra para o nosso corpo, para quando esse vírus e essa bactéria entrar em contato conosco, o nosso corpo já reconheça mesmo tendo visto somente uma parte. Só que o que acontece? Dentro da nossa célula, já que as nossas células não podem se comunicar como nós nos comunicamos através da fala, elas se comunicam através de substâncias químicas. E todas as nossas características, né, no nosso organismo, elas são codificadas, elas têm um código, ou seja, uma receita de bolo que está dentro do nosso material genético. Assim como os vírus têm, assim como as bactérias têm, assim como todo ser vivo tem. Só que qual é a diferença? Os vírus, eles não conseguem produzir as substâncias necessárias para a sua sobrevivência só com o seu material genético. Ele precisa escravizar uma célula, porque ele é um organismo muito simples, né? Ele não chega nem a ser considerado um organismo, ela é uma partícula muito simples. Então, o que o vírus faz? Ele entra em contato com o nosso corpo, entra nas nossas células e ele pega o material genético dele e transforma para a célula como se fosse o nosso. Então a célula ela é enganada. E aí ela começa a traduzir aquela receita de bolo que, em vez de ser a minha, ela é a do vírus. E aí ela começa a produzir novos vírus. É assim que a nossa célula acaba sendo enganada. Com essas novas vacinas de RNA ou de DNA, o que acontece de forma bem simples, tá? E bem rápida para explicar. Nós conseguimos descobrir qual é a receita, qual é o código genético, qual é o moldezinho de uma parte importante daquele vírus que vai ser reconhecida. Como se fosse o exemplo do olho que eu dei. A gente consegue fazer o código somente do olho do vírus. E aí a gente injeta essa substância, né, esse RNA ou esse DNA, dentro do nosso organismo. O que acontece? A nossa célula vai pegar aquele pedacinho, vai começar a produzir pedaços virais. Ela vai pegar aquele código que a gente injetou na vacina e vai começar a produzir somente pedacinhos do vírus. E aí o que acontece? Quando o nosso corpo perceber que tem pedacinhos do vírus sendo produzidos dentro da nossa célula, ela vai achar que está sendo invadida. Nosso corpo vai achar que está sendo invadido. Então ele vai começar a produzir, a treinar o nosso sistema imunológico ou o nosso exército para combater aquele vírus em uma oportunidade em que ele, de verdade, entra em contato conosco. E a nossa célula, pessoal, ela é como se fosse um ovo, onde nós temos a casca, sendo a membrana, o nosso citoplasma, que é onde esse código ele é traduzido, que é a clara, e nós temos o nosso núcleo, que é como se fosse a gema do ovo. O núcleo ele é muito difícil de ser
de um vírus, de uma bactéria conseguir chegar lá no nosso núcleo, porque ele tem um monte de defesas, né? Deus é tão perfeito que ele conseguiu construir uma quantidade gigantesca de defesas para proteger o nosso núcleo, porque é lá que está o nosso material genético. Então, se é lá que está o nosso material genético, ele precisa ser protegido. E aí, o que acontece? Nós não temos nenhuma dessas vacinas, tanto de RNA quanto de DNA, com a capacidade de chegar na nossa célula e modificar o nosso DNA. Isso não existe, isso é fake news. Nosso DNA é super protegido, né? Deus já fez isso pra gente, tá? Então ele já protegeu o nosso núcleo, protegeu o nosso material genético para que esse tipo de substância ou essa vacina, ela simplesmente engane a nossa célula de forma benéfica, para que a nossa célula não produza vírus, ela produza só pedacinhos, mas que esses pedacinhos, mesmo assim, vão ser reconhecidos pelo nosso corpo e vão servir como um treinamento. E aí, quando a gente tem o contato com o vírus propriamente dito, o nosso corpo já está treinado, então rapidamente ele vai lá e combate esse vírus e a gente acaba não adoecendo, tá bom? Então é assim que funciona. E aí, finalizando, por que é importante se tomar essa vacina? Por quê, pessoal? E que não é simplesmente, se eu não tomar é problema meu. Porque muitas pessoas não podem tomar vacinas. Aquelas pessoas que têm a imunidade comprometida, que são HIV positivos, por exemplo, alguns casos. Pessoas transplantadas, pessoas que tiveram alguns tipos de câncer, como linfomas. Essas pessoas não podem tomar vacina. Então, você toma a vacina para que você também proteja e não acabe passando o vírus para essas pessoas que não podem. Além disso, se você não toma a vacina, você pode adoecer da Covid. Você pode ocupar um leito de hospital, por exemplo, que esse leito era para estar disponível para uma pessoa que teve um AVC, para uma pessoa que teve um infarto, para uma pessoa que teve um acidente grave. Mas se você adoecer porque você não tomou a vacina, aquele leito vai estar ocupado e aquela pessoa vai acabar perdendo aquele leito e pode chegar a morrer. Então, tomar a vacina não é simplesmente um caso pessoal. Ele é um caso de que a gente não seja egoísta como sociedade e a gente acabe também nos protegendo e protegendo as outras pessoas. Eu espero que tenha ficado entendido, foi de forma bem simples, mas espero ter contribuído e estou disponível para vocês enviarem dúvidas sobre isso aqui no nosso canal, tá bom? Então, um abraço e até a próxima.